nossos pecados, eles estão predestinados? Vou dar a oportunidade para o Augusto responder. Primeiro, duas coisas sobre a pergunta. Esse é o tipo de pergunta que já traz a resposta. Porque a pessoa diz, os nossos pecados. Então, de quem são os pecados? Então, né? Já está respondido o problema, né? Já está respondido aí. A pergunta já admite de que os pecados são nossos. Nós que cometemos. E que nós somos responsáveis por ele. Segunda coisa, o emprego do verbo predestinar aí. O verbo predestinar na Bíblia, ele sempre é usado no sentido positivo. Deus predestina pecadores para a salvação. Quando se fala de coisas negativas, se fala do decreto de Deus, ou da sua vontade, ou da sua providência. Né? Então, a pergunta, ela incomoda porque ela usa esse verbo da maneira errada. A Bíblia nunca se refere a nada ruim, né, no sentido de predestinado. Né? O verbo sempre é usado para se referir a salvação de pecadores que Deus graciosamente resolveu eleger. E aí eu vou para o meu... Agora vamos para a resposta, né, feita os esclarecimentos. Eu acho que se a gente conseguir provar biblicamente que alguns casos em que, evidentemente, o mal feito havia sido decretado por Deus, nós já vamos começar a ter uma base para a resposta. E primeiro eu trago aqui o caso de Judas, e eu pergunto, caso de Judas, se Judas, haveria alguma chance ou alguma coisa que poderia sair diferente daquilo que aconteceu e que está no Novo Testamento? Jesus se referiu a Judas como sendo o filho da perdição. Todo o Novo Testamento diz que o que Judas fez foi aquilo que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. E, ao mesmo tempo, o Novo Testamento todinho condena Judas pelo que Judas fez. Judas é absolutamente responsável por haver traído Jesus. Mas, desde a fundação do mundo, Deus havia decretado que isso haveria de acontecer. O problema é que Deus, sendo Ele quem é, Ele consegue ser totalmente soberano num universo onde as suas criaturas tomam as decisões e são responsáveis por elas. Como Deus faz isso, ninguém sabe. Ninguém sabe como é que Deus consegue ser absolutamente soberano e eu, entretanto, sou responsável pelos meus atos. Então, estabelecido o caso de Judas, querem outro? Pilatos e os líderes judeus que rejeitaram Jesus. Agora imagina se isso poderia sair diferente. Se está escrito que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo foi morto. Então, por um lado, a morte de Cristo, através da decisão de Pilatos e da decisão dos judeus, havia sido decretado por Deus desde a eternidade, senão não tinha salvação. Você acha que Deus ia arriscar o seu plano de salvação do tipo assim, ó, eu vou ver aqui, vou jogar na loteria, vamos ver. Se Pilatos resolver condenar Jesus, vai dar certo o plano A. Né? Se Pilatos não quiser, eu tenho um plano B aqui na manga. Vocês acham que é assim que Deus age? Desde a eternidade o Senhor já tinha ordenado que isso acontecesse. Só que ele fez isso através da decisão livre dos líderes judeus e de Pôncio Pilatos. Espero ter resolvido. Tanto, reverendo, que quando Pedro está pregando para os judeus lá, mas vós o mataste. Não é? A responsabilidade. A responsabilidade dos judeus. Vós o matastes. O Filho do Homem vai, mas... Ai daquele por quem ele é entregue.